Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, esse Goitacast número 92. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Rapaziada, boa noite. E hoje um centro da bancada bem florido, né? Bem no centro, ele, o Dr. André Fontoura. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Ricardo, muito obrigado mais uma vez aí por receber a gente, a Rede Aurora, Cris também, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vim junto aqui trazendo a minha equipe, minha nutricionista aqui é Ildilane, nosso professor Anderson Lamônica, avaliador funcional da Clínica Vivere, e vamos bater um papinho aí com vocês um pouquinho. E lembrando que o Goitacast tem um patrocínio da Boutique do Pão, aí com o nosso lanchinho sagrado de cada quarta-feira. A nutricionista que nos perdoe, né? Mas tem aí o bolinho de salsicha enroladinho. Hoje pode. Aquela coquinha. E a Boutique do Pão, galera, do Parque Imperial, tá? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Na internet, @Boutique do Pão 339. É a Boutique do Pão do Parque Imperial, a minha padaria. E eu gostaria também de falar do bingo que vai ter no sábado, dia 15/7, lá no Automóvel Clube. Vou pedir aí para o nosso operador colocar a nossa imagem do bingo. Quem está comandando lá é a Josete Bravo, tá? Dia 15/7, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Então aí vai ter a cartela a R$15, aceita Pix, cartão, comidas típicas. Então já sabe, né? Dia 15/7, a partir das 11 horas da manhã, lá, comando da Josete. O Pix, né? josete@enf.br. Tempo então, que eu não vejo um bingo. Um bingo. Teve no Jardim São Benedito no final de semana passado, lá da quermesse da Igreja de São Benedito, e quase que deu briga no bingo. Olha, ficou sinistro, cara. Deu confusão. Briga da terceira idade. Então, ó, 2 cartelas a R$15, olha só. Ajuda aí os animais de rua, os animais que estão em lares temporários, tá bom? Então já sabe aí, programação pro sábado, o bingo agrada. E hoje, né, nós estamos aqui bem florido, né, com o Dr. André Fontoura, que já esteve conosco em outra oportunidade, a nutricionista Ildilane, com H, Ildilane, e o professor Anderson, professor de educação física. Não é aquele professor que fica só jogando futebol na quadra, não, galera. O cara, né, ele cobra mesmo dos alunos, né, professor? Boa noite a todos, boa noite, Ricardo, boa noite, Cris. Boa noite. Obrigado pelo convite, doutor André, muito obrigado. Tem que cobrar, né? Tem que cobrar, tem que né, fazer cara? a educação física ser diferente. Então, e o doutor André hoje, ele trouxe assim, várias informações importantes acerca, né, de produtos, né, doutor? Para melhorar assim o seu físico, né? Sem hipocrisia, né? Mas com responsabilidade. Ele vai falar sobre isso, sobre novos métodos, a modernização disso tudo aí. Gostaria de ver quem está assistindo a gente aí pelo Facebook. A Kel Freitas, que é minha esposa, assistindo. Boa noite, Kel. Enzo Gabriel, boa noite. Esther Fontoura, boa noite. Deve ser parente do Dr. André, né? Minha prima. Thaís Souza, boa noite, acompanhando a gente aí nossa lá pelo Facebook. Gostaria de dar uma olhadinha aí no Instagram. Ah, tá. Dá um chute rapidinho. Ao vivo! Instagram. Tá tudo bem. No Instagram, quem tá lá curtindo a gente. Tá. Enquanto isso, vamos continuando. Sim, então, doutor, depois eu dou boa noite aí quem tá pelo Instagram, pelo YouTube. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, doutor, eu soube, né, que tem assim uma série de novidades, né, que já faz, acho que quase um ano que o doutor André esteve aqui com a gente. Quase um ano. Eu acho que um ano mais. Passa rápido, né? Passa. Porque eu lembro que foi o Goitacast 51. Esse já é o 92, então tem coisa de um ano. Aí, doutor André, vamos falar um pouco aí das novidades, né? Esclarecer um pouco para quem está assistindo a gente, que fica com medo de alguma coisa. Sim.
Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a questão de obesidade e peso, né? Opa, sou eu. E Olha um exemplo aqui. já falei com você que um mês a gente reduz pela metade, hein? Eu gostei disso. Tem que prestar atenção mais que todos aqui, Mas- né, Ricardo? Falar um pouquinho hoje sobre obesidade, sobre peso, né? Índice de massa corpórea, isso aí hoje é algo muito importante, porque tudo está em volta, está relacionado à má alimentação, à má qualidade de sono, à má qualidade de social, vamos dizer assim, né, propriamente dita. Então, a obesidade, principalmente hoje, a obesidade está relacionada com diversas doenças, né, neurodegenerativas, degenerativas e crônicas. A obesidade está relacionada hoje ao diabetes tipo 2 diretamente. A gente já sabe aí que um obeso mórbido ele tem praticamente 100% ou quase isso de ser um diabético no futuro. E sabemos também que a pior gordura que a gente tem no organismo são as gorduras viscerais, né? São as gorduras das vísceras, né? Então a barriguinha realmente, não é que a gente tem que ficar com o abdômen trincado, não, né? Porque o homem tem que ser um sedutor também, né? Mas o calo tem que ter, né? A necessidade desse cuidado, ela chega a ser uma terapia, uma medicação, né? Quando a gente volta, a gente explica para o paciente que tem que ser necessário essa evolução de pensamento, essa disciplina de pensar de que a atividade física desculpa, a atividade física ela deve ser vista como um tratamento. A gente consegue melhorar muita coisa. Em relação à longevidade, hoje a gente se fala muito sobre medicina integrativa, né? A longevidade, até o INSS, os políticos já estão entendendo que eles estão vivendo mais, né? Então estão colocando até para aposentadoria. Acrescentando mais uns Entenderam anos. bem isso. Entenderam bem, eles não estão dormindo não. Não. E saíram estudos importantes aí em 2022 mostrando que o aumento da musculatura esquelética, o tratamento da sarcopenia, que é a perda de massa muscular significativa no idoso, e se mostrando mais ainda a principal e a importância da testosterona, do hormônio, né? Que muita gente, como o Ricardo falou ali, a gente não vai ficar de hipocrisia. Muita gente acha que testosterona é um hormônio que o organismo não existe no organismo, não produz, ou isso e aquilo. A gente tem vários hormônios que são produzidos no organismo. E os principais deles que a gente aprende desde lá do 3º ano, né, que agora mudou também o modelo, eu não me lembro, não sei como é que é agora. Então, desde essa época de biologia, dessas coisas todas, a gente sabe que é falado pra gente sobre estrogênio, estradiol, progesterona, testosterona. Então, lá na fase da embriogênese, aonde vai deslanchar o homem ou a mulher, lá na fase embrionária, que vai dizer se você virar homem, né? Se o seu gênero for masculino, você vai produzir mais testosterona e menos estrogênio e progesterona. Só que hormônios do ser humano, e um dos principais são a testosterona, o estrogênio e a progesterona. Claro, tem outros que são liberados pela hipófise, tem hormônios liberados pelo fígado, tem hormônio o fígado é uma glândula, tanto endógena e exógena, né? Libera hormônio interno e externo. Então, a gente sabe hoje a importância de que é a importância, por exemplo, da testosterona, que a gente pode dizer que seria o primórdio dos hormônios, né? A testosterona hoje, se a gente for olhar a cascata de estudo dos hormônios, todos os outros hormônios, a nandrolona, a boldenona, todos os outros derivados, né, que são ésteres derivados, inclusive a gente quando fala em testosterona, a gente pode falar nela, vou falar de uma forma bem simples para que todos possam entender, a gente pode falar nela de
curta vida, de longa vida. Quando a gente fala isso na medicina, a gente quer dizer que é curto prazo, médio prazo, longo prazo de efeito. Então a gente tem os ésteres que são únicos, né? Que são um único éster, ou nós temos o blister, que, por exemplo, no mercado aí todo mundo conhece o Durateston, né? Que ele é um blister, né? São 3 ésteres. Então, cada um tem uma finalidade. E quando eu venho falar de testosterona, eu venho falar do seguinte: porque testosterona, principalmente vamos focar nas mulheres, que os homens se conhecem bastante sobre isso. Mas, doutor, eu posso repor testosterona que tem risco de câncer, tem isso, tem aquilo. Gente, se a gente tomar demais essa Coca-Cola que está aqui, tomar todo dia, e esquecer da água, vamos entrar num fator de risco. Se a gente ao mesmo tempo fizer testosterona em doses suprafisiológicas, ou seja, acima do normal, nós também estamos levando ao risco. Água demais mata planta. Exatamente. Mas se eu tenho uma mulher, por exemplo, em idade fértil, que apresenta um distúrbio hipoativo sexual, um exemplo de indicação de reposição de testosterona, a gente não vai repor? Quando a gente vê uma testosterona aí com menos inferior a 0,1, inferior a 10, a gente não vai fazer? Claro, fazendo todo um screening desse paciente. O que é um screening? Olhando, tem algum potencial de um nódulo mamário, tem algum potencial, tem algum problema de endométrio, de ovário, de útero, sendo bem sucinto para não falar tantos termos técnicos. O pessoal fala quando eu vou para fazer entrevista, eu fico falando muita coisa técnica, mas eu estou tentando ser o máximo assim, o menos técnico possível. Então essa mulher, ela tem as suas indicações, ela tem um cálculo para fazer para ela. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai suplementar. Quando a gente vai suplementar, que a gente entra na nutrologia, no estudo da nutrologia, no estudo da endocrinologia, dos hormônios e tudo, a gente sabe o cálculo, tem que fazer o cálculo. Você tem um peso, você tem que saber fazer o cálculo para você de quanto que você vai usar de creatina, de quanto que você vai usar de whey. Ela vai ter que ver a taxa metabólica basal para a gente poder fazer um estudo desse paciente. E eu tô aqui com 2 profissionais excelentes que conquistaram meu coração. Essa aqui eu conheço desde criança. Saiu da faculdade como número 1 da faculdade. Tá comigo desde formada e a gente desde o estágio, conversa, né? Exatamente. E tem a formação já há tempo, já é formada há tempo. A gente tem um alinhamento em questões de pensamento, de ouvir, de escutar, de estudar caso clínico, de fazer toda uma série de situações que ela mesma, quando define, ela fala. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o professor querido amigo Anderson Lamônica, que faz todas as avaliações dos nossos pacientes da Clínica Viveiro. Então hoje nós temos dentro da clínica uma equipe multidisciplinar. Isso em Campos não tem, Ricardo. Verdade. Pode dizer quem quiser falar aí que tem, que não tem. Em Campos hoje um paciente ele entra no consultório, ele vai ser visto, mas depois, dependendo, eles têm a necessidade de passar por uma avaliação funcional. Porque essa avaliação, ele vai falar um pouquinho sobre isso, essa avaliação funcional, ela é primordial para eu saber o que eu posso fazer se o cara tem um hipogonadismo, se o cara não tem uma produção, ele tem uma deficiência na produção da testosterona dele. Então, ele tendo uma deficiência na produção da testosterona dele, sabe, Cris? Ele vai ter um problema todo social na vida dele. Ele vai ter um problema desde desmotivação, depressão, que hoje... o Lucas Caseri, que é referência em estudo de testosterona, diversos outros estrogênios, esteroides anabolizantes, e o Luiz Paulo, que é referência em implantes hormonais no Brasil. Eu sou referenciado na cidade em implantes hormonais absorvíveis. A gente faz tratamento de doença. Agora, como o Ricardo falou, chega um paciente para você,
fala assim: doutor, eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Doutor, eu uso isso underground, que a gente fala que é aqueles produtos que o pessoal compra aí no mercado negro, né? Bujãozinho disso, bujãozinho daquilo, não sei o quê. Mas, doutor, eu vim aqui conversar com o senhor pelo seguinte: eu gostaria que o senhor me ensinasse, assim, ver se eu estou fazendo certo, olhar meu eixo, ver como é que eu estou com isso, aquilo, o potencial de risco disso, aquilo, não sei o quê. Aí você, como médico, você vai fazer o quê? Você vai dizer que você é proibido de ensinar o melhor para causar menos dano a ele? Geralmente as pessoas fazem errado, faz por conta própria. E já chega todo bagunçado. E quer sempre colocar um pouco a mais do que é indicado, né? Exatamente. Se ele indicou... Vou dar um exemplo, 3mg, vou usar 5, alguma coisa assim, né? Porque eu vou ter o efeito mais rápido, né? Sempre tem essa questão, né? Aquele velho pensamento, quanto mais, melhor. Mas é o pensamento de quem não entende. Verdade. E exatamente o platô de potencial de ação que entra na história. Porque quanto mais, né? Que os americanos, quando falam, eles falam do Blessing Cruise, que é o tratamento ali linear da manutenção do hormônio durante o ano. Então, muito se falou isso, se fala ainda em treinamentos de fisiculturismo, de vários treinamentos de alta performance, essa coisa toda. Então, a gente está falando aqui de doença. E a gente está falando aqui de estética, de promoção a esporte, a apresentação de fisiculturismo. Então, são vertentes diferentes. Aqui, quando a gente fala em patologia, eu lembro sempre de um paradigma que eu, às vezes, quando vou dar alguma aula, eu vou e falo o seguinte: gente, quando vocês vão entender alguma coisa de hormônio, vocês começam a entender, vocês sempre vão lembrar o seguinte: vocês vão ter colegas que vão te questionar porque não sabe mexer com o hormônio, ou porque não quer te deixar o paciente a você, ou porque isso tem toda a profissão, isso faz parte, todo mundo está acostumado com isso, ou ele não concorda com essa posição, realmente. Então, aí você já tem essa barreira que vem a mídia, fala uma besteira, vem o colega, muitas vezes, até de outra área, não seja colega médico, seja de outra área, que fala uma coisa que não entende, e a melhor dúvida a ser tirada é com o médico. Eu acho assim, eu tenho muitos pacientes que são muito bem instruídos, né? E hoje a mídia, hoje o acesso às redes sociais, a tudo, a Google, a tudo, não tem o que errar. Então eu tenho muitos pacientes muito bem instruídos, que eles chegam no consultório e eles querem saber de pesquisa, eles querem saber disso, querem saber daquilo, querem coisa, e a gente faz. Hoje, eu tenho orgulho, sabe, cara, de falar que nós fomos os pioneiros em soroterapia em campos. Soroterapia, você vai nos Estados Unidos, você vai num shopping nos Estados Unidos e fala assim: eu quero tomar um sorozinho que eu tô cansado. Não é médico que te dá, você dá o bracinho lá, ela prepara um ringue lá, porque lá eles usam muito ringue, você prepara o ringue, ela põe as vitaminas lá, os aminoácidos, põe tudo lá e você faz um sorinho. E vocês podem não acreditar, mas tem gente que ainda acha que isso é charlatanismo. Mas nada mais. Nada acho que foi na Copa, lá no Catar, a pessoa recuperada que bebia muitas vezes. E melhora. Tem combizinha, que a gente fala assim, a combizinha, um carrinho, que fica ali fora das festas rave nos Estados Unidos, só para tirar do corre, né? Do grau, para poder não tomar multa depois. Como se estivesse vendendo um lanche, alguma coisa assim, né? E o resultado é fantástico. Eu, por exemplo, eu faço sempre soroterapia. Semana passada até, eu estava em Rio das Ostras, então eu aproveitei e falei: vou fazer um vídeo, não sei o que, mas tava caidão, tava muito cansado, que amanhã é dia que eu viajo. Então eu tava muito cansado. Aí eu falei assim: vou preparar um esquema bom pra mim aqui. Tomei, rapaz, mas eu fiquei, não é cafeína, mas você fica bem, sabe? Você fica bem. Nós não estamos falando ainda de hormônio. Eu estou falando só de reposição de vitaminas, minerais e aminoácidos. Os micros. Nós não estamos falando de hormônio. A gente entra com o hormônio quando tem realmente uma necessidade. E a gente sabe que a base da testosterona, ela é
Aí vão colocar aí colocar baixo, mas que não é o que eu concordo, de 250 a 850. Mas eu concordo de 400 a 800. Então a média aí com desvio padrão para cima e para trás, vão colocar 2 para cima, 2 para baixo, vão deixar 600. Então 600 você fica bem. 600 você fica bem. Aí chega o cara lá, o paradigma, para eu deixar vocês falarem, que senão eu vou ficar falando demais. O paradigma que eu faço sempre. Aquela menina que teve sua primeira relação sexual com 16 anos de idade. 15, 16 anos de idade. Aí vai com o namorado, procura um ginecologista ou uma ginecologista. Eu falo isso nas aulas, sabe? Por isso que eu tenho muita liberdade de falar isso aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, para não correr risco, porque o pai e a mãe não podem saber, é muito normal que o médico prescreva um anticoncepcional e diga para tomar de uso contínuo. Ou seja, não respeitando a natureza. Muitas vezes acontece isso porque eu já peguei muito isso. Não estou criticando o ginecologista, estou dizendo que eu já peguei muito isso para falar o que tem que ser dito. Não tem um histórico, né, para poder receitar tal remédio que pode trazer transtornos. E o que parece que nasce cabelo na mão, né? Não, isso aí é testosterona. Isso é outra coisa. Tô falando do anticoncepcional aqui com 16 anos. Aí chegou aqui com 16 anos. Chega e fala, não menstrua não, porque realmente a ginecologista fica com medo da paciente não fazer direito e acabar a coisa. Então vi muito isso na minha vida. Eu vou fazer quase 20 anos de formado, vejo muito isso. Então acaba dizendo, toma direto, não menstrua, não sei o que, não sei o que lá. Vai correr risco de engravidar. Essa paciente, quando chega lá seus 20 anos, ela quer engravidar. Aí quando vai ver, muitas vezes, seu ovário tá desse tamanhozinho assim. Por quê? O sistema nervoso central, ele avisa as gônadas, que nos homens são os testículos, nas mulheres são os ovários, a produzir testosterona aqui no testículo e a produzir estrogênio e progesterona aqui no ovário. E aí, se esse ovário tá murcho, né? E se você passa muito testosterona também, esse testículo vai murchar, né? Então o que vai acontecer com ela? Ela vai para inseminação. Aí gasta-se milhões nisso. E o problema veio de cá porque não se houve um cuidado. E aí vamos lá. Isso seria um excesso de dose? Sim, né? Isso seria um problema? Sim, né? Isso seria um distúrbio para causador lá na frente de uma infertilidade? Sim, né? É a mesma coisa. Eu não posso fazer no idoso a dose recomendada com insuficiência cardíaca, seja lá o que for. Com a dose recomendada para quem sabe lidar com hormônio, para ele melhorar a qualidade de vida dele. Mas eu posso pegar uma pessoa com 16 anos e bombardear a testosterona para fazer a conversão? Então, peraí. Uma coisa está autorizada por lei, mas a outra está sendo questionada por lei? Ué, será quando os pacientes bariátricos, a cirurgia 20 anos atrás era nova, ainda é nova, né? Hoje nós estamos vendo aí as consequências de cirurgias bariátricas de pacientes que não fazem as coisas direito. Será que nós vamos ver a consequência desses pacientes que tomam excesso de dose? Quando? Realmente nós já sabemos e já conhecemos esses problemas, porque isso é usado desde a década de 40. A gente já sabe disso e a gente sabe, se você olhar a vida dos atletas, de Arnold, de Sylvester Stallone, desse pessoal todo, eles, na biografia deles, eles avisam e falam: a gente toma durante 4 meses no ano, orientados pelo médico, esteroide anabolizante. Mas eu não estou aqui fazendo apologia ao uso de esteroide anabolizante. Eu estou fazendo aqui, eu estou informando que tudo tem que ser com orientação, com indicação, e não é para todo mundo. E quando a gente fala dessa menina de 16 anos, a gente fala ao mesmo tempo desse cara que a gente quer que viva até os 90, 100 anos. Por que eu não vou melhorar a qualidade de vida dele? Aí eu faço outro paradigma para vocês. Por que eu uso Botox? Eu não uso, nunca usei ainda.
Mas talvez agora, aos próximos meses, devo começar a usar, porque eu já sei que tem um botox preventivo. Então, como a família é de origem muito portuguesa e coisa assim, as rugas ficam muito no futuro e meu avô tinha muito. Então, tem o botox preventivo, não tem? Já não existe o botox preventivo? Beleza, qual a consequência no futuro do botox preventivo? Você ficar mais jovem. Você não tem que ir para a mesa de cirurgia plástica. Aí, ao contrário disso tudo, você vê muitas vezes numa cidade provinciana alguns questionamentos que é difícil até da gente conseguir entender, e outra, você está lidando ao mesmo tempo com pessoas de grandes capitais, de referenciados que dão aulas para 40, 50 médicos por final de semana, ensinando como deve fazer, sem hipocrisia, sem irresponsabilidade, e a todo momento estudando informações novas, estudando cada vez mais a importância de uma equipe multidisciplinar. Eu, por exemplo, desde o meu início de atividade na área nutricional, na área hormonal, na área de tratamento de longevidade, medicina integrativa, de endocrinologia, seja lá o que for, eu sempre busquei ter olhos aos meus redor. O que eu falo com isso? Sempre busquei ter equipe multidisciplinar. Então, a importância da nutrição, ela é fundamental. A importância do avaliador funcional, ele é fundamental. Quando você tem uma pessoa olhando, é uma coisa. Mas quando você tem diversas pessoas olhando o mesmo paciente com olhares diferentes, é outra história. E o risco de acerto é muito maior. Esse risco vale a pena. Entendeu? Então é aí onde a gente entra. É onde o paciente tem que entender que a nutricionista não é para poder dizer a ele: você tem obesidade, eu vou restringir tudo de você. É o que eu falo na clínica. Minha nutricionista aqui, ela tem uma visão técnica, porém uma visão diferente. Realista também. Que é a visão realista. Que não tem ela como. Não vai chegar para você transformar do nada e assim, falar para você fazer o seguinte: você vai tirar tudo aqui, vai entrar na dieta cetogênica da noite por dia, vai desmaiar 3 vezes ao dia e vai ligar para mim dizendo que tá sudoraico, né? Então, não existe isso. E aí é onde entra o papel da nutricionista e o papel dessa relação ética da gente estar um passando pelo outro. Todas as avaliações que a Anderson faz, elas são passadas diretamente para mim, diretamente para a clínica, para que não tenha o risco de eu não ver. Porque eu olho o paciente, a gente vê depois novamente o que está acontecendo, e se a investidura for fazer hormônio para ele, porque é bom para ele, porque vai tirar a lesão dele. Quantas lesões, Anderson, nós já tiramos de cirurgia com nandrolona e tratamento? Quantas? Fala a sua experiência aí. E é importante o doutor falar do trabalho multidisciplinar. Lesões foram várias, eu não consigo contar. Teve gente que chegou para mim lá com o ligamento cruzado posterior rompido e o próprio não sabia. E aí eu informei que tinha ali uma rigidez muito grande na parte posterior do seu joelho. Ele buscou um trabalho de imagem e aí constatou que tinha uma lesão no ligamento cruzado posterior. Quando o doutor André fala de trabalho multidisciplinar, é uma questão muito importante, porque lá na clínica Vivere, chega para mim uma senhora que está com um problema no joelho, que ela sente muita dor em caminhar, levantar da cama. Eu vou fazer minha avaliação funcional, vou identificar o que pode estar sendo a causa daquilo dali. E a nossa clínica, ela tem um pensamento tão adiantado que lá mesmo ela pode fazer uma infiltração, né, André? Exatamente. E infiltração moderna, com ácido hialurônico, que a gente indica.
Que se for fazer coisa meia boca, Ricardo, mas que nem todo mundo tem condição de fazer isso, nem aquilo, nem coisa. Não é assim. E até onde eu sei, né, na minha ignorância na medicina, geralmente é um tratamento caro e bem dolorido, né? Então, aí que tá. Eu ia chegar lá. Se você fizer uma infiltração com o Zé Carlos Cunha, que é nosso ortopedista lá, o Coroinha, gente boa, meu amigo, você ia falar assim: rapaz, eu não imaginava que esse negócio era isso aí, não. Porque é só o que eu ouço. Eu não ouço ninguém falar em dor. Eu fiz 2 infiltrações. Eu tenho um problema de luxação bilateral de ombro desde 15 anos de idade. E o meu tratamento foi academia. E devido à minha dor, que eu comecei a estudar mais isso. E desde o início da faculdade, eu estudei bastante isso e me integrei bem a isso por conta da minha dor. A minha dor que eu digo, que eu já cheguei a pegar mala atrás assim e meu braço sair. E aí eu fui num dos melhores médicos em São Paulo. E ele falou: olha, a recorrência que você tem, a indicação é até cirúrgica, mas não é uma recorrência tão grande, é mais por trauma, porque está com frouxidão. Seu tratamento é musculação pro resto da vida. Eu poderia ganhar dinheiro com você hoje, mas eu tenho que ser ético. Seu tratamento é musculação pro resto da vida. Então você faz musculação pro resto da vida. Se você chegar a ficar idoso lá, tiver algum probleminha, alguma coisinha, a gente acerta isso aí depois. Põe um ganchozinho aí e resolve isso aí. Então é isso aí. Então, Curto e grosso. Chegou pra mim e falou: então, de lá pra cá, eu sigo direitinho com o Anderson lá na academia e com o Yudilane me passando as coisas que eu preciso suplementar, às vezes me dando uns puxõezinhos de orelha. É uma meta difícil, hein, Yudilane? Cuidar desse homem é difícil. Mas ele faz, ele tem que fazer. Às vezes eu me descuido ali, olho para um lado, o André já tá em outro aparelho fazendo uma coisa nada a ver. O André volta aqui. É porque, na verdade, a função do professor Anderson geral, não dizendo que, dizendo a realidade mesmo, né? É mais atrativa, né? Fazer um esporte, fazer uma caminhada. Agora chega na Yudilane, é a questão de uma restrição alimentar. Aí Calma, né? não é só isso. A caminhada, o esporte é legal, mas quando fala em tirar a cerveja, tirar a fritura, tirar certas coisas, aí é aquela, entre aspas, né, aquela parte mais vilã da situação, né? Mas o que eu acho mais interessante é o bom senso de Yudilane tratar o pessoal. Eu queria, Yudi, que você falasse um pouquinho disso, que às vezes o pessoal tem aquela vertente de nutrição, como ele está falando. O preconceito. A nutrição é uma ferramenta que, junto com a endocrinologia, a gente previne e trata doenças, né? Doenças essas como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, onde a gente pega muito desses tipos de pacientes lá na clínica. E a nutrição hoje não é só restrição, como você falou, Ricardo. Cortar, não só cortar. Não é só isso, né? Eu sou nutricionista ortomolecular e funcional e sou especialista em materno-infantil. Então, eu trabalho dentro da vertente da nutrição com a funcionalidade do alimento. Então, não é porque o alimento, ele é um pouquinho mais calórico, não dá pra gente trabalhar com ele. Dá, é só a gente fazer o cálculo correto. Por isso a importância da nutrição. Porque você até pode consumir um alimento. Hilde, eu gosto desse alimento. Eu gosto de consumir X coisa. Hilde, vou ter que cortar isso. A cervejinha que você falou, vou ter que cortar. O pão. Não, o pão não é o vilão. O problema é onde você vai colocar. É aonde você... Quantas vezes você vai fazer isso no dia? Qual é a sua ingesta diária? Porque não adianta eu comer pão de manhã, de tarde, de noite. Poxa, aí você não vai estar fazendo realmente o que eu estou pedindo. Mas quando você tem o cálculo correto, né? A TMB, como o André falou, a gente hoje faz lá na clínica a bioimpedância, que é um aparelho onde a gente consegue identificar a massa magra, massa gorda, a necessidade do paciente, de acordo, né, com os cálculos. E aí, com isso, eu consigo chegar até um aporte proteico maior para aumentar o quadro de hipertrofia. Eu consigo gerar um déficit calórico para o paciente emagrecer. Eu consigo tratar uma diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, né? Tirar aquele paciente do quadro da doença, né, das síndromes metabólicas, como a obesidade. Consigo reverter isso
muitas vezes associado ao tratamento, né, do André, da parte medicamentosa, soroterapia. Por quê? É o auxílio. Um indivíduo bem nutrido, ele é um indivíduo que ele não está inflamado. Então, ele consegue absorver muito melhor uma soroterapia. Ele consegue absorver muito melhor o remédio. Até uma fruta. Até a fruta. O intestino desse indivíduo, ele vai estar muito mais saudável para estar recebendo esse nutriente. Então, essa, né, é uma das funções da nutrição. Só deixar magro, deixar mais forte. Exatamente. E é assim, como o André falou, a gente vem trabalhando junto, às vezes eu chego lá, André, me ajuda aqui, André, não gostei disso não, vamos fazer dessa forma. Porque quando a gente tem essa equipe, o trabalho tem 100% de certeza de dar certo. Né? O antes eu vejo lá, chego, antes dá pra gente fazer isso? Dá pra gente correr com esse paciente aqui? E o engraçado, rapidinho te interrompendo, e o engraçado que antes chega no meio do corredor, grita na frente de todo mundo: você vai hoje na academia? Aí eu viro as costas, nem falo nada. Aí eu viro agora, não é que eu esteja fugindo, mas essa semana foi corrida. Já estou intimando. Você ia desejar. Aí foi o quê? Foi ontem? Você chegou Foi lá? ontem, foi ontem. Foi ontem. Você vai que horas hoje na academia? Aí, pra não dizer nada, né? Fica chato, né? Virei e falei, mas todo mundo é filho de Deus, né? Uma Não tem cara jeito. de cansado. Na frente do paciente, Tipo pior assim, ainda. você não me perguntou isso não. Essa hora, 2 horas da tarde. E quando tem paciente, tem que falar, vamos! Tem que dar um bom exemplo. Esses dias me pediram pra falar sobre, me perguntaram se tinha como fazer reposição de irisina. Eu falei assim, irisina é um hormônio, rapaz. Irisina é um hormônio. Olha no Google aí, pô, eu sacaneando o cara. Irisina é um hormônio, rapaz. Esse hormônio aí ele só começa a produzir depois de um potencial de ação muscular, rapaz. Pra você começar a preparar e começar a liberar. Então, é um hormônio importante. É um hormônio que é produzido nesse tipo de função. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente fala das coisas que a atividade física também proporciona de benefício para o organismo. Então, você libera endorfina, dopamina, você libera neurotransmissores que são bacanas, você tem uma vida mais ativa, a vida sexual melhor, por exemplo, a atividade muscular de perna. A gente já sabe muito mais que tem um gasto calórico muito maior e a gente sabe que produz muito mais testosterona. Não estou certo, Anderson? Corretíssimo. Então a atividade física, ela não só não é aquela brincadeira que fala que os coreanos, né, e os japoneses falam, eu vou ficar dormindo porque eu não tenho que coisa. Mas se você olhar a dieta oriental e mediterrânea, se você olhar a dieta oriental e mediterrânea e os hábitos deles, eles dormem certinho na hora depois do almoço. Os italianos também muita fazem disciplina, isso, né? Os Ainda orientais. tem a ceia, né? Que fala, né? É a ceia, né? Que fala ainda. Eu não me lembro na Itália se é ceia que fala que dorme depois do almoço. Eles têm aquele soninho depois do almoço. No Oriente, tem a parte de toda disciplinar do trabalho mental, do trabalho intelectual e do trabalho funcional em relação a atividades mais não musculares, mas mais fisiátricas, né? Vamos dizer assim, né? Que são atividades de artes marciais, junto com tratamento que eles já têm isso como filosofia de vida. Meditação. Né? Filosofia de vida. E aqui a gente já mais no Ocidente, a gente já olha mais um perfil que tem que ser que é misturado. É aquele perfil que a gente sabe que a atividade física é importante para liberação de todos esses neurotransmissores. Um paciente que faz aí... Antes, fala aí, um paciente que faz 10 minutos de esteira, devagar, 10 minutos de esteira ou bicicleta por dia, e em 5 dias da semana, a vida sexual desse paciente é ou não é diferente de uma pessoa que é sedentária? É diferente, sim. E eu trouxe até um dado estatístico aqui, na verdade um estudo para falar para vocês. Em 1997, um alemão chamado Miller, pelo menos é o nome que está lá no artigo, ele colocou pessoas na academia pela primeira vez. Aquelas pessoas que não têm vontade de ir à academia, apenas para fazer uma sessão, obrigatório. Ia até o ginásio, fazia uma sessão de treino de musculação e depois ele ia ver os marcadores se eles iriam voltar ou não para a academia. Mais de 80% das pessoas que fizeram a primeira sessão voltaram sem ser obrigado.
Então, isso é um estudo. Pela qualidade de vida. Não só pela qualidade de vida. Prazer, né? Vindo dessa questão que o doutor André falou, das respostas metabólicas que foram obtidas após a primeira sessão de treinamento. Se você treina, Ricardo? Olha, o que acontece? Eu ia falar sobre isso. Eu sempre tive, assim, horror à academia. Ao local de academia, eu não gosto. Por qual motivo? Fala isso. Eu não quero entrar em polêmica. Eu acho um ambiente chato, as pessoas chatas lá, fica só tirando foto com a garrafinha, enfim. Mas vai muito além disso. Olha o tamanho do homem, eu tô falando isso. Não, rapaz, Vai fala, muito além disso. Sim. Ricardo, A gente ouve eu faço uma aposta com você. Se Se você for pra academia amanhã e fizer um treino comigo, não vou falar outro profissional, vou falar comigo. Você frisar bem nessa questão. E não é negócio de doideira não, né, antes? Faz um trabalho sistematizado. Você provavelmente nunca colocou a mão Vou em te peso. iniciar. Até porque eu não sou tão jovem assim. O que acontece? Eu me lembro, uma única vez que eu fui numa academia, eu vi uma mulher colocar 60 quilos na perna e eu coloquei 80. Porque eu queria ir além da mulher. E no dia seguinte eu não conseguia andar. Né? E o que acontece? Eu, assim, não é segredo pra ninguém que eu tô acima do peso. Eu tenho essa gordura visceral, né? Que o doutor André disse que... Nunca tinha reparado. É uma coisa assim, irreparável, né? Assim, só olhando muito pra perceber. O que acontece? Eu faço caminhadas. Né? Eu ando de 6 a 8 quilômetros, assim, 3 vezes por semana. Mas comecei a fazer de uns tempos pra cá, né? Porque eu tenho um problema sério de apneia. Foi falado aqui da questão do ronco. E tipo assim, eu paro de respirar. E você sabe que a apneia está relacionada também à queda de hormônio, né? E a Não nutrição também, tá, E Ricardo? atividade física Nutrição também, é uma tá? coisa Foi o esforço dos 3 profissionais. Né? E quanto maior a gordura visceral, Maior. menor a produção de testosterona. Você, Maior vai ser o quadro. o paciente obeso, ele tende a ter uma predominância do estrogênio por causa da gordura que sobrepõe a massa magra. E a gente sabe que a massa magra ela é produzida principalmente pela testosterona, né? Então isso é importante a gente falar isso. Importante, ó. O Cris, eu vi aqui tem um ano, né? O Cris tava magrinho. magrinho. Tava acabado. Tadinho dele. Eu fiquei com pena dele. Aí eu mexi com ele lá fora. Cris, você tá forte, hein, Cris? Modificou alguma coisa? Eu Você prestei atenção na modificou conversa outra vez que ele veio. Rapaz, mas não é que eu não falei quase nada sobre isso, mas 2 tópicos que eu falei que ele já não prestou atenção, já superou o mestre, rapaz. Pô, sai. Não, ele fica aqui só assim, ó. Ele fica só assim, ó. Pra mostrar os Né, a braços. postura, né? Mas uma coisa interessante também, falando do tratamento da obesidade, tratamento farmacológico, né? Hoje, esse dia eu estava lendo uma referência que faz tempo, que foi o lançamento do omeprazol, né? Bloqueador de bomba de ácido do estômago, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Naquela época, antes de quando foi lançado o omeprazol, os cirurgiões bloqueavam ali o vago ali para poder a úlcera não dar andamento, né? E hoje não se opera mais úlcera, é muito difícil operar a úlcera hoje, porque esses remédios já resolvem, né? Que são da classe todos os inibidores de bomba. O omeprazol, o pantoprazol, tem outros melhores ainda e tudo, mas esses são os mais conhecidos. E eu lendo sobre as medicações que tratam a obesidade, né, os estudos novos em relação a isso, né? Eu me lembro como eu estava num congresso lá em Porto de Galinhas, em Muro Alto, lá em Porto de Galinhas, Muro Alto. Estava num resort lá e quando foi um professor da Universidade do Ceará, isso faz tempo, tá? Ele foi e lançou a experiência dele com naltrexona e bupropiona. Aí eu cheguei pra ele, rapaz, eu me fiquei indignado com aquele negócio. Eu falei assim, como é que o cara vem aqui, ele num congresso, sempre foi muito questionador, porque medicina tem muito feeling, né?
medicina não é matemática, né? Então você usa da experiência e ele usou da experiência dele, né? Aí eu falei assim, pô, fiquei meio indignado com esse negócio, mas esperei ele acabar, terminar, queria conversar com ele. Eu acho que conversando que a gente se alinha, né? Alinha as arestas, fica tudo direitinho. Eu falei assim, rapaz, você mostrou esse estudo, né? A partir de hoje vão ter médicos, coisas, mas você falou de alguns efeitos colaterais, você falou da reversão dos efeitos colaterais? Você falou do que isso pode acontecer daqui a 2, 3 anos? A dependência desse paciente com esses remédios? Eu não concordo com isso, não. Isso é usado até hoje. E a sociedade defende isso. Eu sou contra. E muito usado. A gente no consultório, a gente vê muito. E eu sou contra. Porque eu sou contra, por conta que eu não vejo sucesso. Não vejo tanta eficácia. Não vejo com o uso de outras drogas melhores que tem, que não causa essa dependência psíquica e que pode ajudar também na dependência, no problema da ansiedade, no restante das coisas que o paciente muitas vezes vem misturado também com depressão, com isso aqui. Por isso a integratividade dessa atuação é importante também, porque você vai tratar uma deficiência de hormônio que muitas vezes está depressivo porque está assim. Você às vezes tem que dar um hormônio da coragem, mas você não vai dar o hormônio da coragem para um policial. É por isso que o médico tem que saber o que ele está fazendo. Verdade, Você vai chegar, tem um policial que pegou, deu uns tapas aí no adolescente aí, porque tá na frente de casa, não sei o que lá. Esse policial tava tomando boldenona. Boldenona deixa o sujeito o quê? Agressivo. Então tem perfil para tudo. Tô dizendo que eu tô dando apologia que é para tomar isso ou aquilo. Mas tô dizendo que tudo tem sua indicação. E o médico, eu digo muito o seguinte: quem usa hormônio é igual anestesista. Ele tem que saber dar anestesia e cortar a qualquer momento. E trabalhar com os efeitos colaterais da anestesia. Porque o médico que usa hormônio, que prescreve hormônio, seja ele masculino, feminino, anticoncepcional, seja lá o que for, e que ele não sabe trabalhar eixo, não sabe trabalhar o efeito colateral, não sabe trabalhar dosagem. E qualquer profissional que mexa com isso, que você não vem dizer aí que coach faz isso bem, porque não faz, não estudou para isso, ele leu alguma coisa. Que outros profissionais, porque nem médicos muito sabem. Ele tem feito cursos, tem dado aula em cursos, tem visto os cursos de profissionais formados há 30 anos buscando isso como nova especialidade. Para dar mais qualidade de vida. Coach aceitando coisa na internet aí. Tá cheio. A moda bambu. Querendo dar melhor qualidade de vida profissional. Mas falando do tratamento, chegando a isso aí nessa época que eu me lembrei agora, que eu queria falar um pouco da semaglutida, né? Que nada mais é do que o hormônio intestinal que a gente injeta no paciente ou faz oral, que agora tem o oral também. Eu não posso ficar falando nome o nome do remédio, né? Mas eu posso falar a substância, né? Porque até isso o conselho diz que se eu falar eu tô fazendo propaganda. A pessoa a tomar. Não, estou fazendo propaganda pro laboratório. Fazendo propaganda pro laboratório que se fechar a porta ali o sujeito pode falar, qualquer um pode falar, você, ele, coisa aí. Mas publicamente, né? Num país hipócrita como o nosso, a gente tem que, infelizmente, se adequar à hipocrisia. E a semaglutida hoje, né, que é o Ozempic, e o pessoal que foi vendido a moda e a bangu, né? Muita gente tendo pancreatite, tendo diarreia, tendo vários problemas por conta do uso inverterado e sem indicação médica. Saiu um estudo agora há pouco tempo que a bariátrica ainda é o padrão ouro de emagrecimento. Só que padrão ouro até que ponto? Porque o padrão ouro para aquele paciente que realmente é muito obeso mórbido. Porque paciente com o uso da semaglutida, o bariátrico, por exemplo. O bariátrico hoje, o padrão ouro, são 25% de perda do peso corporal. É a cirurgia bariátrica hoje que preconiza em estudo. A semaglutida chegou a 22,5%. Sem perder o fator nutricional do paciente. Sem perder o fator nutricional. A desabsorção. Bem menos invasivo, né? Se você tendo uma qualidade de vida a longo prazo. Exatamente.
Se você junta 22,5% com a educação, prática de atividade física, exercício físico, e com a ajuda nutricional, você ultrapassa os 25%. Ah, mas eu na bariátrica eu vou emagrecer 12 quilos no mês. Você acha sadio isso? Já saindo dali tomando remédio? Você acha que eu vou emagrecer paciente 12 quilos no mês? Eu vou me assustar se eu fizer isso. Isso não é saúde. A zona de absorção nunca mais é a mesma. Ontem eu peguei um paciente, olha como é que é interessante, medicina não é matemática. Ontem eu peguei um paciente que ele emagreceu 8 quilos em 2 meses e meio, mais ou menos, um tratamento nosso lá. Ele emagreceu, ele tá fazendo atividade física com você lá. Você tá avaliando ele, tá fazendo as coisas com ele lá. E eu só não me lembro o nome dele agora. Ele deve estar vendo a gente aí. E ele teve essa perda, só que ainda precisa perder mais um pouquinho. Só que ele está compensando na massa magra, que a gente sabe que quanto mais compensar na massa magra, menos reganho vai ter depois. Então, depois que você absorver esse tratamento, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né, e degenerativa, e a gente sabe que é para tratar por um tempo e parar. Mas ele chegou lá para mim com a enzima muscular altíssima. Altíssima. Aí, se você é um médico, você não conhece o que você está fazendo, se você não sabe a hora H para abordar e entrar com a tal medicação, e não sabe o tempo que ele perdeu disso aqui, você não sabe resolver isso. Não sabe. Você chegar com a CK de 18 mil, eu estou acostumado com isso. Chegar com 18 mil, tem colega que manda para mim. Sou melhor que ninguém, mas estou dizendo tem, graças a Deus tem colega que confia e manda para mim, troca ideia. Aí eu vejo o grau de importância daquilo, para qual o direcionamento. Ou seja, esse paciente, mesmo sobrepeso, com 8 quilos que ele perdeu, o organismo dele não suportou e já está perdendo massa magra. E tendo lesão muscular por conta da atividade física. Por isso a importância do profissional. Tá de olho. E esse paciente eu pedi com 60 dias outro exame. Não é só perder, né? Perder de forma certa. Com a margem. Exatamente. Vai fazer como eu fiz, querer levantar 80 quilos no primeiro dia. Consegui levantar, mas no dia seguinte eu não andava. Não conseguiu levantar, né? Você no outro dia. Depois no outro dia, rapaz... Eu vou perguntar um negócio importante para antes aqui daqui a pouco. Vocês vão ver que tudo tem um sentido. Aí, o que eu fiz para ele? Tive que reduzir o tratamento medicamentoso para perda de peso. Pedir um balanço energético para nutrição, para massa magra, fazer uma terapêutica hormonal para diminuir essa perda muscular, aumentar a proteína com a nutrição e conversar com a avaliação funcional, como que ele tem que fazer, porque já é diferente. Um paciente desse, por exemplo, eu queria perguntar antes aqui, para antes explicar a gente melhor, que muitas vezes os estudos mostram pra gente que muitas vezes, para você até fazer o pump, que a gente diz que é quando aparece a musculatura, né? Muitas vezes você não precisa pegar tanto peso, mas você precisa fazer mais repetições e menos peso. Eu queria que antes falasse um pouquinho sobre isso, que muita gente pensa que não vai ter força para pegar 2 quilos, porque é idoso, que é isso, que é aquilo, e não vai ter resultado. E na verdade tem. Porque esse paciente ele tem que estar. Eu estou no Pilates. Pilates não é musculação. Pilates é bom, excelente, fundamental para idoso. Para alongar, para tudo, para fortalecer, de forma linear. Agora, de forma de fortalecimento realmente de pump muscular, de crescimento ósseo, de crescimento de célula muscular, esquelética, tudo, tem que ser um trabalho bem feito. O Pilates seria mais para mobilidade, de repente? Então, o Pilates ele trabalha na área postural, na área de flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade do músculo se alongar. E sobre o seu caso, que você levantou 80 quilos lá, falando de musculação, treinamento de força, que é o que você foi fazer. Um dos princípios do treinamento de força, que são 5, é a individualidade biológica.
Não dá pra você chegar numa academia, veio o Dilane fazendo o leg press lá com 200 quilos. 40 é sacanagem. Eu ia falar 40 de cada lado. 80. Ver ela fazendo com 200 quilos e você querer colocar 220. Você acabou de levantar daqui, você tomou já 2 canecas de coca que eu vi. Não, foi uma só. Comeu 6 salgadinhos e Não foi pra comi academia pra ainda. fazer isso. Você não vai conseguir fazer. Você vai se arrebentar. Então você tem que se respeitar, tem que respeitar a individualidade biológica. A gente vive no mundo hoje, doutor André. Respeitar que- e conhecer também, né? Aí que tá a importância do profissional. Exatamente. Porque às vezes eu acho que eu posso fazer aquilo. Né? Como eu aguento, eu acho que eu posso. E nem sempre, né? Por isso que eu tenho que ter um profissional pra Todo aconselhar. mundo deveria ter isso, mas o grande X da questão, na minha opinião, é que a gente vive no mundo hoje, doutor André, muito... Como que eu vou te dizer? As pessoas vão querendo tudo muito rápido. Imediatista. Imediatista, me faltou a palavra, perdão. Esse acesso à informação que a gente tem hoje, grandioso, através da internet, do Instagram, do Google, seja o que for, tornam as pessoas cada vez mais imediatistas. E aí vem daquela conversa nossa mais cedo sobre os cultos, que o Cris falou bem aqui, que o doutor André também falou. Vem a conversa sobre aqueles gurus da internet. Emagreça X quilos fazendo X exercício em tantos dias. Isso não existe, gente. A pessoa só está preocupada em ganhar o seu dinheiro. E deixa o sujeito com mais depressão ainda. Porque não vai Exatamente. conseguir. Aí já vem a vai deixar frustração, mais depressivo, Já vem a frustração. A pessoa já vai olhar pra mim, que sou um profissional de educação física, com um olhar totalmente ríspido. Vai olhar pra ela, que é uma nutricionista. Vou olhar pra quê? Pra eu ficar sem comer? Pra eu passar fome? Isso não existe, gente. Da mesmo ponto que você falou, não existe um alimento que emagrece, não existe um alimento que Não vai existe fazer o exercício massa milagroso. Não existe. Você vai chegar na academia. Primeiro ponto, você tem que passar por uma avaliação. Eu sou graduando em Cinesiologia e Biomecânica pela Faculdade Uniguaçu. Inclusive, poderia me dar um desconto por esse marketing que eu fiz agora sem querer. Propaganda. E o meu trabalho lá na clínica hoje é fazer essa avaliação funcional nos nossos pacientes. E é até importante eu explicar isso daqui, porque todo mundo pensa que a avaliação física é só você medir o percentual de gordura, o percentual de massa magra, quanto de água tem naquele corpo ali e entregar para o paciente. Não. É você pegar isso, saber fazer uma síntese disso, saber interpretar aqueles resultados, saber por que a dobra cutânea, de repente, da subescapular tá em um padrão e a do tríceps está em outro, principalmente em mulheres. É ao vivo. Vem aquela conversa nossa do início lá fora. Chega e o Dilane lá, passou o dia todo sentado atendendo, tá acabada, tá com dor na coluna. Anderson, minha coluna tá doendo muito. Mas será que é a coluna? Será que não é porque ela tá de salto o dia todo? A gente sempre acha que dor nas costas é coluna. Será não é porque ela tá sentada e toda a cadeia posterior dela tá flexionada e a face plantar tá com tensão? Que se de repente ela fizer só uma liberação da face plantar, já vai aliviar aquela dor que ela tá sentindo lá em cima do pescoço? Nossa, eu preciso ir lá, tá? Pra você fazer tudo isso em mim. Por favor. Tá fazendo tudo errado. Então, é um olhar bem mais adentro. Não é uma coisa superficial. E a gente, no contexto geral, tá pecando muito nisso. Tá todo mundo muito imediatista, querendo tudo o tempo todo. Acha que comprar um e-book de R$30 na internet vai fazer milagre na vida dele. Os seus R$30 não vai te levantar você do seu sofá e não vai lá. Então, a gente poderia ter um olhar com mais carinho para todas essas questões. A gente, complementando aquela outra conversa, tanto eu, quanto ela e quanto ele, a gente às vezes recebe alguns olhares de profissionais que deixaram uma má impressão lá atrás, porém as coisas evoluíram. O Dr. André fez curso em Harvard. Me aponta um médico aí de campus que fez um curso nos Estados Unidos. Deve até existir. Eu só conheço ele. Entendeu? As coisas evoluem, a gente está buscando ser diferente. E o ponto crucial da Clínica Vivere é o atendimento humanizado que a gente faz. Esse dia uma senhora perguntou se eu era psicólogo. Eu falei, não, estou querendo ver a senhora. Então, isso faz diferença. A gente não está ali só pelo dinheiro da pessoa, a gente está ali para cuidar da pessoa. A pessoa sai da sala de avaliação lá, André, avaliei fulano.
tá assim, tá assado. E o que você acha? Não, eu só acho que é isso. E o Dilane? Ih, ele tá assim. Achei a unha dele um pouquinho dando aquele aspecto ali que pode estar com falta de zinco. Já é uma informação pra ela. Que ela vai ali, ela vai, de repente, procurar alguma informação pra tentar ajudá-lo. Então, essa abordagem também é importante, a abordagem humanizada. E é isso que a gente prega lá na Clínica Oliveira. O doutor André pode até falar melhor sobre isso, já que ele foi o chute inicial. O paciente chega, ele fala assim, poxa, não parece nem que eu tô numa clínica, parece que eu tô num spa. Eu até convido vocês para irem lá, fazer um sorinho por minha conta, fazer um sorinho de reposição de vitaminas e minerais, conhecer a clínica, sabe? Ficou muito bacana. Nós fizemos uma reforma lá agora. A doutora Gabriela, arquiteta, que eu conheci também, assim, ao acaso, encantou, deixou encantada a clínica. A clínica tá linda, tá? Ficou uma clínica muito aconchegante. Então, as pessoas, era o que a imagem, ela entendeu a imagem que eu queria passar. A pessoa entrar e se sentir à vontade. Exatamente. A imagem que eu queria passar para os pacientes. Que eles se sentissem, assim, realmente num spa. Vendo cores bonitas, vendo pessoas boas, de coração bom, que querem dar resolutividade nas suas coisas. E não é uma clínica de ricos, é uma clínica de todos, de todas as pessoas, todas as classes. A nossa clínica atende. Nós não temos valores exorbitantes, mas nós temos qualidade. E essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim, ela é fundamental lá dentro. O ortopedista, ele liga para mim, olha, fiz a infiltração no joelho que você me pediu, mas aqui, ó, teve um trauma esses dias de uma senhora. Aí teve que drenar uma coisinha lá porque deu uma aguinha no joelho, né? Vou falar assim. Então ele falou, ó, fez a infiltração, mandei para ele, fez a infiltração, falou comigo e ligou para mim na mesma hora. Não é que eu queira ser o número 1, nada disso. Mas, ó, fiz a infiltração, vai precisar de 15 dias disso, daqui eu não sei o que. Aí, entra quem depois? Entra ele e entra eu. Porque eu sei qual medicação que a gente pode fazer. Ele passou lá o analgésico, o anti-inflamatório. Mas aí eu já sei ali onde que eu posso entrar para poder fazer uma rápida... Vamos dizer assim, adiantar o processo de recuperação desse paciente. E muita gente acha assim, rapaz, você quer ver uma coisa mais bacana do mundo? É você colocar um implante na pessoa. O implantezinho são os pellets que a gente fala, são umas pastilhinhas pequenininhas que a gente coloca aqui na região dorsal. Não dá ponto, nada, só faz uma incisãozinha e coloca. Coisa rápida, tranquilo. Já coloquei mais de 2.000 implantes. Tem lá no consultório uma jarra, né? Uma jarra grande lá de... Tá precisando comprar outra. Tá vindo outra já. Que vai pra... Já tá enchendo outro pote pequeno lá que tá feito para encher o segundo. Mas vocês precisam ver a gratificação que a gente fica, que eu fico. É de ficar com lágrimas nos olhos, sabe o quê? Quando chega um idoso que tá lá, que tá maltratado, que estão sem rumo, que é diabético, que tá sem musculatura, entrando assim, ó, segurando, e de repente 1 mês, 2 meses depois, eu não, quem me dera, meu pai, primeiro Deus em tudo, ninguém nem chega aos pés de falar sobre isso, mas quando chega 2, 3 meses depois de implantado, de feito um tratamento hormonal devido, de feito tratamento medicamentoso devido, o cara chegar andando, o cara chegar rindo, o cara falar, eu não quero saber de outra vida, eu quero vir aqui. As pessoas chegam pra Hilde, chegam pra mim e falam assim, eu vim aqui fazer o soro. Aí eu falei, que você tá ficando doido? E ela a mesma coisa, tem que falar com o doutor André, não é assim não. Não, que tem 3 meses que eu não faço, isso não é assim não, meu filho. A enfermeira, ela prepara o soro e a prescrição é preparada de acordo com o que está sendo necessário. Entendeu? As aplicações intramusculares, o implante, tudo isso
São coisas, nós parece que nós estamos falando de coisas simples aqui, mas nós estamos falando de coisas complexas mais modernas que existem hoje em dia, no mundo todo. E a facilidade da gente ter esse acesso um ao outro é que muitas vezes o paciente chega no consultório para minha consulta. Eu dou uma ligadinha para André, eu tô precisando disso, e o paciente quer falar com você, tem como você atender ele hoje? Vai complementando. Tem como você... Porque ele vai estar precisando já disso, já passou o tempo dele. Aí eu mando ele marcar. Então, isso auxilia no tratamento do paciente. Com certeza. O paciente nunca fica com aquele período sem tratamento. Que muitas vezes acontece quando você sai de um consultório que não tem uma equipe, você sai dali com encaminhamento. Eu tenho que ir ali, eu tenho que ir lá. E muitas vezes não consegue esse aporte. Vai ser lançado agora, rapidinho, 1 minuto, vai ser lançado agora. Eu acho que no Brasil capaz de ser lançado esse ano já, mas já foi liberado em Dubai, nos Estados Unidos, na Europa. O Tizezarpid, que tem a potência maior do que a semaglutida. Então, se a gente tinha 22,5% mais a equipe multidisciplinar, né, o tratamento social... Quanto os 25% lá da bariátrica. Você tinha 22,5%, sem nada. E agora uma outra que passou já... Os estudos dizem que já passou a perda poderal da bariátrica. Então você vai ter a medicação hoje que você não vai precisar ficar tomando remédio, tomando vitamina, repondo ferro, tendo dumping, que é aquela síndrome quando você come qualquer doce, amido, qualquer coisa, você sente sensação de vômito, sudorese, desmaio, não sei o que lá. Então, isso tudo está sendo para ser lançado agora e com potencial. Agora, quais são os efeitos, né, de um paciente muito tempo obeso que emagrece e faz até uma conversão, mas ela não faz uma conversão assim propriamente de um atleta, vamos dizer assim, que mesmo fazendo de um atleta, muitas vezes a mulher vai reclamar do glúteo baixo, que a gente já está vendo que são alguns efeitos do Ozempic, que é o da semaglutida, que é o glúteo caído, que isso, que aquilo, mas aí vai ajustando como? Vai ajustando na estética, vai ajustando na atividade física, vai ajustando nisso aí que vai chegando tudo e consertando tudo direitinho. Eu vejo muita gente, porque eu chego a falar assim, quando a gente começa a ter o olhar assim clínico para tudo, começar a ver muita coisa, a gente começa a ver as pessoas assim, dá vontade de chegar, vem cá um pouquinho, vamos ali pra gente conversar, fazer isso aqui, você vai ver como vai ser melhor. Como o Anderson falou, trata com ele um dia, vai fazer um treinamento com ele um dia. Eu tô essa semana, por incrível, eu não era assim, eu sou faixa preta de taekwondo. Eu comecei taekwondo com 9 anos, cheguei a preta com quase 17. Parei, entrei pra faculdade, não fiz mais nada. Parei, no medicina não dá tempo pra fazer nada. E aí chegou um certo momento meu, que eu também tinha horror à musculação. Chegou um certo momento meu que eu tive a necessidade de fazer. Aí o que eu fiz? Vamos fazer e vamos levar a sério. Hoje eu sinto falta. Eu tô essa semana todo comprometido com um monte de coisa e eu não consegui ir. Não, tem um dia de manhã que eu não E eu sinto falta. E André, vai hoje? Aparece Anderson no corredor. E vai hoje? Vai na academia! E esses tratamentos novos para obesidade, eles dão realmente um resultado muito bom. E a tendência do mercado cada vez é facilitar mais ainda para todos, né? E eu acredito também que a gestão pública, você vê, eu não falei de sibutramina ainda, né? Nem ia falar, lembrei agora assim, porque nem praticamente faz mais, tá fazendo mais rol das minhas prescrições. E eu acho que as gestões públicas agora vão começar a também entender isso e investir no paciente enquanto pode, para não gastar na UTI, que é mais caro, na alta complexidade. Você acha que esse tipo de tratamento pode chegar ao SUS da vida, por exemplo? Rapaz, em prefeituras que têm condições de bancar e fazer um projeto para determinado, não que saia
entregando para todo mundo, mas que tenha IMC, protocolos, tudo direitinho. Se eu fosse prefeito, eu ia implementar um protocolo desse. Que se você faz bem a atenção básica, você não vai gastar com alta complexidade. E isso é para tudo na vida, até em casa. Eu queria agradecer aí a Rubens, ao pessoal que está assistindo a gente aí, os conhecidos nossos, por estarem... confio no nosso trabalho, estão assistindo a gente aí. Eu vi que passou aí. A Jo também estava lá. E agradecer a todo mundo aí que tá, não podemos esquecer de agradecer, né? E é isso. Sem você a gente não trabalha, né? Que isso, rapaz, que aparece. Gostaria de agradecer, né, o doutor André, Ildilane, professor Anderson. Vou aceitar o desafio. Esperando lá. E infelizmente, né, chegamos no nosso horário, até passamos um pouquinho, que a conversa tá tão gostosa, né, cara, que a gente nem percebe, né? Vamos lá tomar essa vitamina Z. Vamos tomar um sorinho. Só deixar uma informação, uma última informação, você até pode falar melhor. A perspectiva é que a cirurgia bariátrica ela termine no Brasil, acabe. Já tem médicos, inclusive médicos que eu participei de 2 aulas fora em Curitiba, né? Uma em Curitiba, uma em São Paulo, e já tem médicos que já estão falando sobre isso através dos estudos, que da mesma forma que foi acabada a cirurgia para bloquear o nervinho lá da úlcera, pode ser que os cirurgiões bariátricos tenham que se reinventar. Eu acho muito pesado falar dessa forma, porque sempre vai ter aquele obeso muito obeso, né? Muito obeso que que realmente aí não vai precisar conseguir. De algo mais invasivo, mais Realmente. forte. Então, eu queria aqui dar minhas palavras finais agradecendo você, Ricardo, novamente, Cris também, por estar aqui. Eu me sinto muito à vontade, tá? Às vezes a gente ultrapassa um pouco aí o horário todo. Eu ainda tenho um bocado de coisa para fazer hoje ainda, amanhã eu viajo. E só dar a palavrinha aqui para antes e o Dilane dar as considerações finais aí, se vocês permitirem, para a gente dar uma boa noite para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço pelo convite. Espero você lá, você também. Estamos à disposição. E você que está aí assistindo a gente também. Não só eu, como a Clínica Viver, estamos à disposição. Grande prazer estar fazendo parte aqui. É a primeira vez que eu participo de um programa nesse formato. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cris. Que isso. Agradeço mais uma vez ao Dr. André pelo convite. E deixo um recado para vocês que acompanharam a gente. Olhem para a educação física com mais carinho a partir da escola. Olhem para um tratamento com o doutor da grandiosidade como é o André com mais carinho. Olhe para um acompanhamento nutricional como é o da Ildilane com mais carinho. Eu acho que a gente tem que começar mudando as coisas dentro da nossa própria casa. Então revejam seus hábitos e isso vai dar uma longevidade muito grande a vocês e uma qualidade de vida. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Eu gostaria só de pedir aí ao doutor André para informar, né, o endereço da clínica, contato, rede social, para quem está assistindo poder fazer contato de repente. A Clínica Viver, você passou o Hospital Álvaro Alvim, você entra a primeira à esquerda, é na Rua do Bombeiro, Rua Sacadura Cabral 62. Ela fica ali no centrinho da Pilinha, que é o centrinho do centro mesmo, né? O centrinho do centro. O centrinho do centro. E é uma clínica que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é muito aconchegante. Eu gostaria muito realmente que vocês fossem lá pra gente fazer a soroterapia em todos dois, repor aí o básico que vocês vão ver que vocês vão gostar. E os telefones lá são 99291-9381 e 99291-9377. Nós temos lá os nossos colaboradores, a Esté, que é minha prima, a Tatiana, a Thaís, que é enfermeira. Estavam acompanhando ali. Esté, Thaís. O nosso Pedro, que é um grande amigo do meu filho também, nosso colaborador. Tem a minha esposa, a doutora Ana Raquel, que faz ultrassom e atende. Estava acompanhando também, que eu vi ali. Nós temos o doutor José Carlos Cunha, ortopedista. Também. Nós temos doutor o cardiologista, doutor Carlos Eduardo, a nutricionista Helena também com a gente lá.
Temos também a ginecologista Letícia. Colocamos, implementamos DIU, atendemos desde o social até planos de saúde. Temos modalidades de planos de saúde diferentes que usam nas capitais para poder os pacientes não deixarem de serem atendidos. E além disso, exame de sangue, e aceitamos diversos laboratórios, diversos planos de saúde lá no laboratório nosso. Pra ninguém ficar de fora. Bem abrangente. Minhas rotinas primárias são bem boas pra gente poder ver um perfil de dentro para fora bem bacana. Muito obrigado, Ricardo, pelo espaço. Que isso, eu que agradeço e é isso, né? Quarta-feira, espero que o Goitacast esteja de volta. Né, Cris? Não é bom falar isso não. Até quarta. Gente, um abraço, boa noite. Obrigado para todos aí.